Olá pessoal, esse é o primeiro de uma série de 3 vídeos onde serão apresentados conceitos e fundamentos necessários ao entendimento dos diferentes paradigmas de programação. A intenção é que esses vídeos sejam curtos e apresentem somente os conceitos que sejam estritamente necessários à compreensão dos diferentes paradigmas. Nesse primeiro vídeo serão conceitos relacionados à lógica proposicional booleana. A lógica proposicional booleana é um sistema matemático composto por 3 termos primitivos apenas: o termo proposição, o termo verdadeiro e o termo falso. Lembrando que os termos primitivos são termos que carecem de definição. São termos que não são definidos porque, caso fossem, seriam definidos em função de outros termos, que esses teriam que ser ou termos primitivos ou termos que careciam de novas definições e assim sucessivamente. Portanto, são 3 os termos primitivos da lógica. Esses termos se relacionam por meio de 2 axiomas fundamentais. O primeiro axioma é o axioma do princípio do terceiro excluído. Isso significa que cada proposição ou será verdadeira ou será falsa. Então, essa é a relação entre proposição e verdadeiro e falso, segundo o princípio do terceiro excluído. Não há outro valor lógico que possa ser associado a uma proposição que não seja o valor verdadeiro ou valor falso. Já o princípio da não contradição, o segundo axioma, diz que uma proposição não pode ser simultaneamente verdadeira e falso, ou seja, a proposição não pode se contradizer, assumir 2 valores lógicos. Então, dentre as duas possibilidades, os 2 valores lógicos possíveis, verdadeiro e falso, cada proposição vai assumir um e somente um desses valores. Isso quer dizer esses 2 axiomas e que dão essas relações entre proposição verdadeiro e falso. Aqui temos exemplos de proposição. A primeira dessas proposições aqui de exemplo é a proposição: a duração de um dia é de 24 horas. Sendo uma proposição, ela será verdadeira ou falso, e no caso temos aqui uma proposição verdadeira. Também verdadeira a segunda proposição: a metade de 2 mais 2 é igual a 3. Quando escrita assim em língua portuguesa e linguagem corrente, parece para algumas pessoas que seria uma proposição falsa. A questão aqui é que a ordem de execução das operações, na ordem de precedência dos operadores, diz que a operação de divisão ela antecede a soma, numa expressão sem parênteses, então a metade de 2 mais 2 é igual a 3, porque a metade de 2 é 1, mais 2, 3. A terceira proposição, f de n é igual a 2 elevado a 2 elevado a n mais 1, é primo para qualquer n natural. Esses números aí são os números de Fermat, são primos para os 4 primeiros valores naturais, para n igual a 1, 2, 3 e 4. Já para n igual a 5, f de 5 é um número composto, e como a afirmativa é feita para todos os números naturais, isso já invalida a nossa afirmativa, tornando-a uma proposição falsa. Os próximos 3 exemplos não caracterizam proposições por diferentes motivos. Já na frase, cuidado, curva acentuada à esquerda, não é proposição porque ela não pode ser qualificada enquanto verdadeira e falsa. Isso porque temos aqui um alerta, um aviso. Também frases imperativas, ordens, cairiam nessa mesma categoria. Portanto, são orientações a serem seguidas ou não e não são passíveis de ser classificadas enquanto verdadeiras ou falsas. No segundo exemplo, onde fica a agência bancária mais próxima? Temos uma questão, uma pergunta, e naturalmente uma pergunta não é nem verdadeira nem falsa, é um questionamento a ser respondido ou não, não é naturalmente uma proposição. E por fim, a terceira é bem interessante, o motivo pelo qual não é proposição vai ser detalhado mais adiante, mas a afirmação é que x é maior que π, e eu não tenho condições de estabelecer a veracidade ou não dessa afirmação por desconhecimento do que vem a ser o x, Se o x é a letra x, se ela é uma variável que assume determinados valores num dado domínio, então nesse caso a gente fica impossibilitado de julgar essa afirmação enquanto verdadeira ou falsa, e sim ela não será proposição. No caso em particular que o x representa uma variável que pode assumir um ou mais valores dado de um conjunto especificado, é o caso que a gente vai tratar mais adiante, e essas afirmações com essa característica recebem a nomenclatura especial. Continuando em relação às proposições e os valores lógicos que elas podem assumir, se tivermos 2 proposições P e Q, e sendo proposições cada um tem seu respectivo valor lógico, é possível compor novas proposições por meio dos operadores lógicos. Aqui são listados 6 operadores. Cada um desses operadores tem um símbolo associado e as proposições formadas por esses operadores recebem nomes em especial. A primeira delas é a conjunção. O símbolo esse que está aí presente para vocês, parece um V ao contrário, é o símbolo de conjunção. E a conjunção de 2 proposições P e Q
será verdadeira somente quando ambas proposições P e Q são também verdadeiros. Caso uma delas ou ambas sejam falsas, a conjunção P e Q, a gente lê P e Q, será falsa. A segunda proposição composta possível é a disjunção, cujo símbolo remete à letra V, e a disjunção entre as proposições P ou Q, essa seria a leitura P ou Q, será falsa somente quando ambas forem falsas. Se uma ou ambas forem verdadeiras, a disjunção será verdadeira. Há uma variante importante da disjunção que é a disjunção exclusiva. Em inglês a gente chama de shor, ou exclusivo. Aqui o símbolo é diferenciado por esse traço horizontal aí abaixo do símbolo de disjunção, e aqui ela se torna falsa somente quando ambas têm o mesmo valor lógico. Então veja que há uma diferença aqui na disjunção exclusiva. Para que ela seja verdadeira, eu preciso que uma das duas seja verdadeira e a outra seja necessariamente falsa, para que elas tenham valores lógicos distintos. Ambas verdadeiras ou ambas falsas torna a disjunção exclusiva falsa. Quarta proposição composta é a condicional se P, então Q. O símbolo é essa setinha e a leitura seria essa, se P, então Q. E a condicional só é falsa em um cenário, quando a gente tem a proporção P verdadeira e a proporção Q falsa. A gente chama a proporção P, no caso da condicional, de antecedente e a proporção Q de consequente. Então, antecedente verdadeiro com consequente falso, temos uma condicional falsa. A quinta proposição composta é a bicondicional, cujo símbolo é essa seta dupla e a leitura é P, se e somente se Q, será falsa somente quando P e Q tiverem valores lógicos distintos. Então veja que a bicondicional será verdadeira, então, quando ambas tiverem o mesmo valor lógico. Por fim, a negação é a sexta e a última dentre as proposições listadas aqui. Ela está listada em conjunto com as proposições compostas, embora ela haja sob uma única proposição P. E o papel da negação é inverter o valor lógico da proposição P. Se P for verdadeira, a negação de P será falsa, e se P for falsa, a negação de P será verdadeira. Temos esse símbolo aí para negação e outro símbolo comum também é o símbolo do tio. Como exemplos de proposições compostas foram tiradas frases aí de grandes pensadores, de músicos, de estudiosos da matemática, para exemplificar em língua corrente proposições compostas. Então, no primeiro exemplo, retirado da canção A Violeira de Antônio Carlos Jobim, tem a proposição composta, que é uma conjunção, eu era um broto e também fiz muito garoto. Então, temos aí a proposição P, eu era um broto, e a proposição Q seria fiz muito garoto. O segundo exemplo vem de Shakespeare, é uma frase bastante conhecida, o ser ou não ser. Ser ou não ser seria um exemplo de disjunção, tendo como proposição P a proposição ser, e a condição é feita com a negação de P, não ser. Então temos P ou não P. Aqui é um caso especial, porque sendo a negação ou a proposição, ela sempre será verdadeira. E proposições compostas, que não dependem dos valores lógicos das proposições que a compõem, são denominadas tautologias. Este é um exemplo de tautologia. Terceiro exemplo, do René Descartes, penso, logo existo. Essa forma de escrever é uma variante do se e então da condicional. Poderemos ler também se penso, então existo. Então são duas formas de ler as condicionais aqui. A proposição P, o antecedente é penso, e o consequente que existo. O teorema de Bolzano-Weierstrass é um exemplo de bicondicional. Temos a seguinte afirmativa: um conjunto de Rn é sequencialmente compacto se, e somente se, é fechado e limitado. Nas bicondicionais, a gente sabe que se uma proposição tiver um valor lógico, será verdadeira apenas se o outro tiver o mesmo valor lógico. Então, na matemática, quando temos afirmações do tipo se, somente se, em geral, para fazer afirmações verdadeiras, significa que se o antecedente for verdadeiro, o consequente será e vice-versa. Ou seja, se o conjunto for sequencialmente compacto em Rn, então ele será fechado e limitado. Também valerá o fato que, se o conjunto for fechado e limitado, ele será sequencialmente compacto em Rn. Por fim, um exemplo de negação, da Alice Walker, não pode ser seu amigo quem exige o seu silêncio. Então, são exemplos de proposições compostas aí em língua portuguesa. E eu vou dar um exemplo para vocês agora importante com notação simbólica de proposições compostas. Conforme acabamos de ver, dado um par de proposições P e Q, é possível construir novas proposições por meio dos conectivos lógicos. Por exemplo, temos P e Q.
Então, temos uma nova proposição composta por meio de uma conjunção. Outra notação possível seria P maiúsculo, PQ. Então, a notação que remete a funções, dizendo que a proposição P maiúsculo ela é uma proposição composta que depende da proposição P minúsculo e Q minúsculo. Então, essa notação de letra maiúscula para proposição composta é bastante comum e usar entre parênteses as proposições que foram utilizadas nessa composição indicam essa relação de dependência. O interessante é que, uma vez composta, a proposição P maiúscula ela se torna, por sua vez, uma proposição e pode ser usada para fazer novas composições. Por exemplo, se eu tenho aqui uma proposição se P, então Q, essa seria uma proposição composta Q maiúsculo. Agora eu tenho duas novas proposições. Eu posso, a partir dessas duas, formar uma proposição R, que é a disjunção entre P e Q, por exemplo. Veja que essa notação aqui está consistente com um par de proposições, mas a gente sabe que o P maiúsculo ele é P e Q, e a proposição Q é a condicional. Então, poderíamos escrever dessa maneira. Veja que aqui a gente tem agora 4 símbolos que representam proposições e 3 conectivos. Os parênteses aqui é só para deixar claro de onde veio cada um desses conjuntos de símbolos. Então, por meio dos conectivos lógicos, embora eles sejam enunciados em termos de pares de proposições, eles podem ser utilizados para formar proposições bastante extensas. Por exemplo, uma proposição S que poderia ser P e negação de Q ou R, se somente se, S e T. Então, eu poderia fazer uma proposição aí bastante elaborada, com um bom número de proposições simples ou compostas, importante que sejam proposições, em conjunção com os símbolos dos conectivos lógicos. Então, é importante que aquelas regras, novamente dadas em termos de pares, permite que eu faça proposições compostas arbitrariamente longas. Os exemplos que eu dei anteriormente eram dados em língua portuguesa, mas quando a gente estuda lógica proposicional booleana, em algum momento a gente acaba trabalhando única e exclusivamente com a linguagem simbólica, porque representaria qualquer proposição que pudesse ter uma conotação, uma expressão, um significado dentro de algum determinado contexto, que para todos os fins da lógica booleana, o importante é que ela será ou verdadeira ou falsa, segundo os axiomas do princípio da não contradição e do terceiro excluído. Dando continuidade aos nossos conceitos, eu havia dito antes, naquele caso x maior que π, que se o x pudesse assumir uma série de valores, fizesse o papel de uma variável e pudesse assumir alguns valores em determinado contexto, talvez fosse possível determinar a veracidade ou não daquela afirmativa. Então, isso nos dá o conceito de sentença aberta. Aqui tem uma definição informal, não é a definição mais precisa possível, mas que passa bem a ideia das sentenças abertas. Então, uma sentença aberta S de x vai ser uma expressão no qual o símbolo ou variável x vai acontecer uma ou mais vezes, e se todas essas ocorrências de x forem substituídas por um mesmo valor, v em particular, S de v, ou seja, a substituição de x por todas as instâncias de x por v, se tornará uma proposição. Então, se a minha afirmativa tem essa característica que a substituição de x por um valor em específico torna aquela sentença uma proposição, isso ela passa a ser passível de ser julgado enquanto verdadeira ou falsa, essas expressões recebem o nome de sentenças abertas. E as sentenças abertas são muito importantes por acontecer com uma grande frequência e ficarem condicionadas ao valor específico que x assume para que seja determinada a veracidade ou não da proposição resultante. Aqui estão 4 referências que foram utilizadas na preparação desse material. A primeira delas, o livro do Edgar Filho, um livro excelente que inicia a lógica matemática, vale muito a pena a leitura, é um livro razoavelmente pequeno e que traz aí de forma bastante compacta os conceitos fundamentais da lógica booleana. Tem segundo livro aí também, onde foi tirado essa parte da formalização axiomática, ela também apresenta esses conceitos de forma bastante tranquila, uma leitura bastante agradável, bem simples. Temos aqui uma referência de onde foi retirada a letra da música do Tom Jobim, que foi dado o primeiro exemplo, e temos também uma referência para o teorema de Bolzano-Weierstrass, que foi tirado para exemplificar a bicondicional. Conforme foi dito no início do vídeo, a ideia não é exaurir toda a lógica booleana, até porque não seria possível em um vídeo de poucos minutos, é uma área de estudo aí com bastante coisa interessante ainda a ser dita, mas nesse vídeo foi apresentado da lógica booleana aqueles conceitos que são
necessários para que continuemos a estudar os paradigmas, conceitos que vão aparecer logo a seguir, aí já nos próximos vídeos e muitos outros no decorrer desse curso. Vamos continuar essa sequência de vídeos com o próximo vídeo que vai apresentar conceitos relacionados a períodos conjuntos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.